Olá, amigos do canal, estamos aqui reunidos em nome de Jesus. É tudo por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É muito bom estarmos aqui agora voltando com as séries. Toda quarta-feira nós vamos postar um vídeo aqui no canal a respeito das séries. E nós estamos com uma série infinita. Ela vai até o dia em que Jesus voltar. Nós temos muito assunto, muita coisa para falar. E cada vídeo eu vou falar um pouquinho, porque eu não vou conseguir detalhar muito da maneira que eu gostaria, mas vou tentar trazer o máximo de informações possíveis para vocês. E essa série ela é uma série mais focada em conhecimento, em estudo de algo que nós já pensamos muitas vezes e postergamos muitas vezes, mas não há como postergar mais. Vamos falar sobre os fim dos tempos. Isso para nós é algo muito real, é algo muito eminente, está para acontecer. O final do tempo vai chegar e nós passaremos a entrar num estado eterno, um estado de eternidade. E nós estamos com essa série focados em explicar desde Gênesis até Apocalipse. Por isso que vai levar bastante tempo para a gente entender nos detalhes tudo que Deus quis falar e cada situação. E nós vamos falando aqui de assuntos aleatórios, mas aos poucos vai começar a fazer sentido na sua mente, aos poucos vai começar a fazer sentido para você. E eu tenho certeza de que Deus vai falar muito com você, Deus vai falar muito ao seu coração em cada mensagem que eu trouxer a respeito dessa série. Então não se atenha a que eu inicio num capítulo de Gênesis e vou para outro, depois volto. Nós vamos fazer aquele malabarismo para trazer todas as informações possíveis. Então hoje eu vou trazer uma informação especial. Eu tinha prometido lá no vídeo onde eu estava comentando Gênesis que nós estaríamos falando a respeito dos Néfilins, e hoje nós vamos falar sobre eles, sobre os Néfilins. Então, algo que tem muito a ver com o final dos tempos, e eu vou explicar para vocês porque isso é algo muito importante e muita gente não tem esse conhecimento, muita gente não tem esse entendimento de que é dessa forma. Muitas pessoas, existem outras linhas de interpretação, né? E muitas pessoas afirmam que essa situação era algo que ficou lá no passado. É uma visão mais preterista. Quando a gente entra dentro da teologia, nós temos as linhas de interpretação do Apocalipse, e uma delas é a preterista, que tudo já se cumpriu. Nós somos futuristas. Eu vou trabalhar em cima da linha dispensacionalista clássica, com um viés de pré-tribulacionismo. Sou pré-tribulacionista, milenista, e nós vamos entrar dentro de cada detalhe disso, e eu vou explicar para vocês já desde Gênesis. Algumas coisas eu vou dar um pitaco lá do final, outras não. Então não fique aí apreensivo, nervoso. Eu sei que o pessoal tem muita ansiedade quando a gente começa a falar de Apocalipse, começa a falar de final dos tempos, e eu vou começar a mostrar o Apocalipse para vocês desde Gênesis. Eu vou começar a mostrar que a Bíblia está em sintonia. De Gênesis a Apocalipse existe uma conexão, são duas paredes, do início ao fim. Por isso que essa série chama-se Princípio do Fim, porque nós vamos desde o princípio até o que se chamam de fim, que na verdade nós estaremos voltando ao início de tudo, pois tudo começou no jardim e tudo vai finalizar no jardim do Senhor. Nós somos a criação de Deus e Ele quer que nós estejamos com Ele por toda a eternidade. Antes de nós entrarmos no texto que vai ser lido e que eu vou explanar, eu quero te fazer o convite de sempre, que você clique aí no like para que essa mensagem seja impulsionada, que o YouTube entenda que ela é relevante e passe a indicar para mais e mais pessoas. Também se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, clique na opção todas, e toda vez que nós postarmos um vídeo novo, você será impactado pelo poder de Deus. Todos os dias pela manhã nós temos a nossa oração diária, oração de fé, onde nós oramos ali com fé e formamos uma corrente como povo de Deus, e vamos orar e quebrar muralhas
muralhas, derrubar barreiras e vencer, guerrear as nossas batalhas e ser mais que vencedores na presença do Senhor. Vamos à leitura do texto então de hoje? Gênesis capítulo 6, do versículo 1 em diante. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia Néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e as pequenas aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. Vamos parar por aqui, porque o foco aqui ainda não é falar sobre Noé. Nós vamos falar sim sobre os dias de Noé no Velho Testamento e no Novo Testamento e no final dos tempos. Esse será o próximo tema, mas eu vou parar aqui nesse tema tão importante. Vamos falar sobre os Néfilins, os filhos de Deus com as filhas dos homens. Por que essa descrição? Nós vemos em alguns versículos lá em Jó, onde ele chama de os filhos de Deus, ele se relaciona a anjos. Então nós temos na Bíblia algumas referências, quando nós estudamos ela de forma ampla e nós começamos a entender tudo aquilo que é falado na Bíblia, tudo aquilo que é explicado, nós começamos a ter margem e a ter argumentos para gerar uma interpretação. Então aqui eu vou dar a minha interpretação sobre esse texto. A minha interpretação é a seguinte: os Néfilins são homens híbridos que fazem parte de uma conexão entre anjos e mulheres. As filhas dos homens, as descendências dos homens eram mulheres muito lindas, e alguns anjos caídos, alguns anjos desobedientes, alguns anjos que não obedeciam a Deus, foram ali e coabitaram com essas mulheres, e delas nasceram os Néfilins. Néfilins, que vem da palavra Néfol. Néfol significa, no hebraico, Néfol tem um significado de caído, ou destinado ao chão, destinado à queda, lançado para fora, lançado ao chão, queda, está totalmente voltado a caído. Nesse sentido, nós podemos entender o seguinte: que os anjos tomaram forma humana, coabitaram com mulheres, e delas nasceram esses Néfilins, homens que eram tidos como grandes heróis. Quando nós falamos disso, começa a fazer sentido algumas teorias humanas fora da Bíblia que dizem algo a respeito de deuses, homens semelhantes a deuses. Nós podemos fazer esse tipo de relação porque quando o apóstolo Paulo chega e começa a pregar aos gentios, em determinada cidade ele é comparado a um deus, porque ele realizou um grande milagre. E os anjos tinham a natureza divina, a natureza do céu, e coabitaram com mulheres que eram criação de Deus, e deles nasceram uma natureza metade anjo, metade mulher, homens que tinham, em outras traduções é semelhante, comparado a gigantes. Então eles tinham uma estatura maior, eles tinham mais força, tinham mais velocidade, tinham alguns poderes que o ser humano natural comum não tinha. Então eles tinham capacidade de realizar algumas coisas que o ser humano daquela época não tinha. Então muitas pessoas durante todo o planeta, e dentre esses desdobramentos históricos que eram feitos no boca a boca entre pessoas, uma passando para outra,
chegou o momento onde na filosofia grega, na teoria grega, na mitologia grega, né, melhor dizendo, eles colocaram esses Néfilins, esses mesmos Néfilins, eu posso afirmar para vocês que seriam os mesmos deuses gregos que nós vemos na mitologia grega. Você pode estar assustado, nossa, que homem maluco, quem é esse cara? O que ele está falando? Eu estou afirmando para vocês que tem base bíblica e fundamento bíblico aqui. Eu não estou entrando e falando que eles são deuses, eles não são, mas eram homens que tinham uma capacidade maior do que os homens comuns. Você pode ver na mitologia grega Hércules. Hércules tinha a força de muitos homens, ele derrubava, era quase um Sansão. O Sansão é da Bíblia e tinha a força de 100 homens. E Hércules é semelhante ao que foi dado a Sansão, ele tinha ali uma força e era conhecido como filho de Zeus. E aqui os Néfilins, eles tinham mais ou menos esse tipo de natureza, semelhante ao que os gregos descrevem. O grego era o povo que tinha uma ciência mais avançada, que tinha a filosofia, que tinha ali um entendimento maior, histórico, gostava de lidar com a história, gostava de entender a ciência, gostava de entender o comportamento humano. Então eles tinham uma evolução. Nós vemos pela biblioteca de Alexandria que pegou fogo, tem vários sinais dessa biblioteca, ali estavam contidos muito conhecimento histórico que se perdeu com aquele incêndio. Foi realmente uma pena. Hoje nós poderíamos ter muito mais argumento para comprovar a Bíblia através da biblioteca de Alexandria, assim como eu estou usando esse argumento para comprovar que os filhos dos homens, as filhas dos homens com os filhos de Deus formaram os Néfilins. Então eles tinham ali a natureza caída, eram anjos que foram aprisionados posteriormente, cerca de 200 anjos. Lá na frente eu vou falar para vocês, isso está mencionado lá também na Bíblia, nós temos isso na Bíblia, cerca de 200 anjos estão aprisionados até hoje, desde a época de Noé. Então esses anjos estão aprisionados e eu tenho certeza que são esses mesmos anjos que fazem parte desse contexto aqui de Gênesis 6. Então a maldade tem vários desdobramentos na humanidade. Eu vou explicar depois melhor isso no vídeo sobre a época de Noé, contextualizando com a escatologia bíblica. Então nós temos o entendimento que o quê? Na época do fim dos tempos, na época do anticristo, haverão também híbridos, seres humanos com poderes, seres humanos com capacitação não mais espiritual como foi aqui na época de Gênesis, mas uma capacitação genética. Hoje em dia temos uma evolução genética muito grande, onde as pessoas têm tido aí, a Rússia mesmo foi proibida de participar de competições, porque ela desenvolveu uma capacitação maior para os seus atletas, e ela também usa isso nos testes para soldados. Então lá no fim dos tempos, quando estiver ocorrendo o momento da tribulação, haverão híbridos, pessoas com capacidades maior do que um ser humano comum. É isso que eu tinha para trazer para vocês sobre conhecimento bíblico aqui. Então isso é muito famoso, tem muita discussão em cima disso, tem teorias divergentes. Eu quero que você poste aí nos seus comentários aquilo que você tinha como entendimento. Se vier com outras coisas, eu posso mandar resposta para vocês, posso fazer um vídeo respondendo também, não tem problema nenhum, mas eu quero te dizer que aqui é uma linha de interpretação. Existem outras? Existem, eu respeito outras linhas de interpretação, mas na minha opinião, na minha interpretação, eu, Ederson, interpreto dessa forma de tudo que eu estudei da Bíblia hoje, como especialista no tema escatologia bíblica, que eu tenho buscado conhecimento nisso, professor de teologia e escatologia bíblica, é algo que eu tenho buscado e estudado, não aqui para colocar como título, como regra, mas para vocês entenderem que há muito tempo eu estudo a respeito disso. Então é um assunto muito legal da gente tratar, da gente colocar, para que vocês tenham esse entendimento, e muitas vezes as pessoas não têm, passam por cima do texto e não entendem, não fazem a correlação correta sobre isso, não para para olhar e para ver o que
que quer dizer esse texto? O que quer dizer esses homens que eram tidos como heróis, que tinham uma capacitação maior? No final dos tempos nós vamos ter também pessoas assim. E hoje nós temos sombra disso, desde o clone da ovelha Dolly, o ser humano está brincando com a genética, brincando de ser Deus e procurando uma evolução através do próprio ser humano. E chegará o tempo onde a tecnologia, a internet vai evoluir, a ciência vai evoluir ainda mais, a ponto deles conseguirem ter esse tipo de ser humano, e haverá uma grande perseguição contra aquele que declarar o nome de Jesus, e esses híbridos farão parte disso. E aí você fala, poxa, mas Noé, saiu na arca apenas Noé e a sua família. Por que ainda existiria gigantes na Terra? Essa é uma explicação que eu vou trazer no próximo vídeo sobre Noé, quando eu falar sobre Noé e a escatologia, para a gente entender aí um pouquinho mais a respeito disso também. Eu espero que vocês estejam gostando. Essa é uma série diferente, não é uma série focada aí a evangelismo como as outras, onde eu estava trazendo uma mensagem que ia direto ao seu coração. Eu estou fazendo isso hoje através da oração de fé diariamente. Eu espero que você esteja assistindo, compartilhando, e muitas pessoas possam ter entendimento da palavra de Deus e o conhecimento da palavra de Deus. E esse canal também tem esse compromisso de trazer mais conhecimento e de trazer de forma mais aprofundada, e nós vamos nos aprofundar ainda mais no conhecimento desse tema, que é o princípio do fim. Nos vemos no próximo vídeo a respeito do princípio do fim. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.